Então, irmão, dando sequência ao vídeo anterior, onde eu falei dos poços que eu abri, aí eu adiantei um pouco, mas aí plantei vários pés de frutas lá numa vazante que tem lá, beira de riacho. Era limão, laranja, inclusive quando a gente mudou para a cidade, aí teve alguns que eu ainda arranquei, estava pequeno, eu arranquei, levei para a cidade, plantei lá, inclusive um pé de graviola, goiaba. E aí tinha muitos pés de limão, pé de abacate, pé de caju. Ou aqui a gente mora uma distância longa, eu trabalhava numa firma premium que mexia com negócio de energia, colocar energia nas zonas rurais, do Luz para Todos. Trabalhei muito tempo nela, 4 anos parece. E aí eu trouxe umas castanhas de caju lá da cidade Morro Pará, beira do São Francisco, lá para baixo. E aí eu trouxe, plantei essas castanhas, nasceram. Inclusive, teve um mito quando eu mudei de lá dos campos. O povo disse que é porque eu plantei o pé de caju. Glória a Deus, que eu não acredito mais nisso. Teve gente que disse, ah, mas é porque ele plantou caju. Quem planta caju muda. Meu Deus. Se as pessoas conhecessem Deus de verdade, sabe que pé de caju, pé de não sei o que, nada interfere na vida de um ser humano. Só Deus pode. Deus ou o inimigo. Então, eu cavei esses poços lá, como eu falei lá no outro vídeo, que foi baseado na história de Isaac, de Abraão também, que cavaram vários poços, né, lá nas terras deles lá. E aí, não teve muito resultado lá, porque eu trabalhava na Prêmio, como eu falei, e eu cavei o poço até um certo ponto, e aí depois eu queria fundar mais um pouco. Aí eu trabalhava, pagava um rapaz que trabalhou lá uns dias ainda, mas não fundou muito porque era um pouco duro. E assim não deu muito resultado. Resumindo, quando eu mudei lá para a cidade, eu peguei o cabo, vendi para um compadre meu, Dacílio, lá dos Campos. E aí acabou a história dos poços, mas estão lá. Qualquer hora, se alguém disser assim, você ouvir ele falando num vídeo aí que abriu 4, no caso lá foi 4, fora um que eu abri para outra pessoa também, ainda cavei 4 metros, além de trabalhar para os outros, que a gente trabalhava, enfrentava serras, tudo, para poder dar conta do recado. Com 13, 14 anos. Eu me lembro aqui também uma coisa mesmo, quando eu tinha acho que uns 14 anos, mais ou menos, por aí. E lá tinha um senhor, um senhor lá no Fim de Campos, que ele era um trabalhador, e assim tinha um homem aí na cidade, que ele tinha uma roça lá, a última roça lá de Fim de Campos, Chumbrega é o nome do homem, e esse homem ele pegava a empleitada lá com chumbrega para poder colocar o povo para roçar a roça. E ele estava no meio, Manel, o nome dele, e hoje mora em São Paulo, há muitos anos já. E eu menino ainda, né, molecão, passando ali de menino para rapaz, essas coisas de adolescente e tal. E fui trabalhar. Eu lembro que na época eu ganhava R$ 5 por dia. R$ 5 por dia. E o homem, que já era homem criado, R$ 7 por dia. E lá foi a primeira vez onde eu comecei a ganhar o mesmo valor que um homem ganhava quando trabalhava um dia. E fui no meio. Por que que eu digo que sempre o escolhido cai em enrascada? Tem que ter cuidado, o inimigo é sujo. E lá um filho desse Manel, que hoje é falecido, aí a gente trabalhando ali e tudo, e tinha uma loca de pedra bem grande, e dentro era morada de marimbondo, daqueles grandão, da traseira amarela. O bicho era terrível. E eu lembro de tudo. Tem gente aqui que vai assistir esse vídeo, que trabalhava lá também, que vai lembrar e vai dizer assim, moça, ele ainda lembra disso. Porque talvez a pessoa nem lembra mais, né, os outros. Isso aqui é um computador, irmão. E aí, glórias a Deus por isso, né? Eu sou uma pessoa, creio eu, que eu sou sábio. Só que eu não, até aqui,
eu não soube usar a minha sabedoria ao meu favor. Eu sempre usei ao favor dos outros. Não estou arrependido, ainda faço o que eu puder para ajudar alguém, mas agora eu não priorizo mais ninguém. A minha prioridade é Deus e, segundo lugar, eu. Primeiro Deus, segundo eu e depois o próximo. Porque a gente, para cuidar do próximo, a gente para levar uma jornada, você para rebanhar, você primeiro tem que estar bem. Como é que você vai dar um exemplo se você não tem, se você não... Entendeu, irmãos? Então a gente tem que estar estruturado. E a minha estrutura hoje, a minha base, a minha rocha, é Deus. Então, Deus primeiro, segundo eu e depois os outros, o próximo. Então, eles chegaram, roçaram o pé, perceberam, e eu ainda molecão da primeira viagem, não tinha muito conhecimento, e o rapaz que hoje é falecido, não vou nem dizer o nome, porque já não está mais entre nós, não, também não adianta, né? Ele chegou e disse, isso aqui é morada de um tatu. E eu, feito besta, enfiei o cabo da foice. Ô, irmãos, saiu 3 marimbondes de lá de dentro, pegou um na orelha, pegou o outro, não sei se foi no peito, e um nas costas, parece. Eu sei que ferrou 3. Sem mentira nenhuma. Alguém que estava lá sabe. Na hora que ferrou, eu já fiquei ensuado, assim, meio sem graça, e já fiquei todo sem onda. Isso já era umas 4 horas também, era hora já quase da gente vir embora. Na hora, esse que faleceu, que já é falecido, ele disse assim, ferroou? Eu disse, não, ferroou não. Mas a orelha já cresceu na hora, já estava grandona. E eu já saí de lá com febre, da roça, já saí com febre, vim embora, cheguei na casa da minha tia, lá em Fim de Campos. A gente ficava lá na casa dela, que era mais perto da roça. Onde a minha irmã mora lá hoje, meu cunhado. E quando eu cheguei na casa da minha tia, já cheguei queimando de febre. E naquele tempo não tinha remédio não, irmão. Não tinha negócio de Doflex, não sei o quê, dipirona, essas coisas não. Era chá e pronto, chá de laranja. O negócio era terrível. Eu sei dizer que eu fiquei, acho que 2 dias sem ir trabalhar. E eu precisava trabalhar porque eu ajudava meus pais na despesa, tá entendendo? Era difícil, o negócio era difícil. Eu ficava assim com receio de, às vezes, estar dizendo aqui a origem, mas a gente tem que dizer o que a gente é para que as pessoas saibam de onde a gente veio, de onde saiu esse louco. Deixa eu ver os vídeos dele. Ah, saiu dali, ó, vem de lá, tá entendendo? Então, meu sonho na época era comprar uma bicicleta. Todos da região tinham uma bicicleta e eu não tinha. E aí, eu trabalhei lá nessa roça um tempo, terminou a empreitada, o rapaz me pagou um X valor lá. Imagina aí, né? 5 reais, 7 reais era o valor do dia. Então não deu lá muitas coisas. Aí quando eu recebi lá, peguei esse dinheiro, fui na cidade para ver se comprava uma bicicleta. Eu era doido por aquelas manaretas, umas bicicletas menor que tinha, que o selinho dela era bem altão. Eita, quando eu chegava na casa da minha tia, na cidade aí, tinha uma tia minha que morava aí, quando eu chegava aí que via aqueles meninos da rua andando naquelas manaretas, eu ficava doido para pegar, mas não sabia nem andar. Aí juntei esse dinheiro lá e vim na cidade, vim com o meu pai. Com dinheiro escondido, porque se ele visse, ele pegava para comprar coisa para comer, que a gente não tinha, a situação era complicada. E aí, quando chegou na cidade, eu saí procurando por essa bicicleta, eu molecão ainda não tinha muito conhecimento na cidade, a gente achava que a cidade era uma coisa do outro mundo, nascido e criado lá dentro dos matos. Aí, não achei de jeito nenhum naquele valor. E o velho deu fé. Falou, moço, me dá o dinheiro, deixa eu fazer uma compra. E quando eu aposentei, ele estava quase aposentando. Quando eu aposentei, eu lhe dou a bicicleta. Falei, tudo bem. Peguei o dinheiro e dei para ele. Ele fez a compra, a gente comeu, tudo beleza. Quando ele aposentou que eu fui cobrar a bicicleta, ele não deu. E hoje é eu que cuido dele, hein? Mas a vida é assim mesmo. Então, ele me deu coisas que valia mais do que a bicicleta. Mas tempos para frente, me deu uma moto, me comprou parede de garrote, me ajudou a comprar e tudo lá, beleza. Mas o meu sonho, que era a bicicleta, ele não deu. Entendeu, irmãos? Então a vida é desse jeito. Essa é a minha história. E tem mais. Se for sair, sai mais. É porque a gente num vídeo só não tem como falar tudo, né? Aqui já terminou o tempo.
Mas é isso aí. Então a gente vai ver que a gente tem uma história marcada. Ah, mas eu sei de muita gente que tem uma história marcada, cada um, cada um. Eu hoje identifiquei que eu sou escolhido, que eu sou diferente. Agora, se alguém tem uma história também como eu e não corre atrás para ver quem ele é, aí é problema.